Olá, boa tarde, comunidade 247. Sexta-feira, 25 de fevereiro, 16 horas, e a gente começa mais um programa Léo ao Quadrado com meu querido amigo Leonardo Stoppa. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo. Eu queria mandar aquele abraço para a comunidade, já começando pedindo às pessoas que façam os compartilhamentos para a gente aumentar o alcance. E vamos nessa luta pela paz, né, Léo? Vamos lutar pela paz em plena guerra, mas lembrando que essa guerra não começou nesta semana, né? A Rússia fala que está encerrando uma guerra. E eu quero já, Léo, começar compartilhando uma imagem da chamada Revolução Laranja. A Revolução Laranja aconteceu na Ucrânia em 2014, né? Então você pega aqui, tem várias fotos da Revolução Laranja, mas quero mostrar uma foto mesmo. Já tem uma foto aqui marcada, que é essa aqui, porque dá para ler a mensagem que está escrita na tela. Aqui, essa aqui, olha só. Está lá, Stop Corruption, era contra a corrupção também, a Revolução Laranja. Aqui tem uma bandeira da Ucrânia e um cartaz, Stop Corruption. Eles usavam esses balões laranjas ali para, em tese, se libertar de um governo corrupto, que era o governo do Yanukovych. Naquele momento, Léo, as revistas dos Estados Unidos e a Transparência Internacional, essas ONGs, faziam enquetes. Qual é o maior caso de corrupção do mundo? A Petrobras ou o governo ucraniano? Tinha uma conexão bastante clara entre esses dois casos. Eu quero agradecer aqui nossos assinantes, Joktan, Maria do Carmo Albuquerque. Mas o que foi a Revolução Laranja? Você estava na Inglaterra naquele momento, Léo, 2014, ainda não existia TV 247, Dilma ainda não havia sido golpeada, mas havia um movimento contra a corrupção na Ucrânia. Passo para você comentar, Léo. Então, Léo, quando nós tivemos essa nova maravilha, precisamos admitir que tudo tem um equilíbrio, né? Todas as maravilhas, elas trazem coisas boas, mas trazem também coisas ruins. Quando nós tivemos essa nova maravilha, que foi a transformação de todo telespectador em protagonista de sua própria história na comunicação através da internet, várias pessoas foram conquistadas ao redor de todo mundo para republicarem o discurso dominante. O discurso dominante estava sempre trabalhando, sempre da mesma forma. Naqueles países sem soberania e naqueles países que de uma forma ou de outra pudessem dar para os Estados Unidos, para os protagonistas dessas revoluções, um pouco de lucro através dessas revoluções, várias pessoas estavam engajadas e todas elas precisavam lutar contra algo que eu imagino que ninguém vai gostar. Se tem uma coisa que vai dar muito certo, é uma campanha contra algo que ninguém vai gostar. Então, se você faz uma campanha contra os estupradores, vai dar muito certo. Contra o ladrão, vai dar muito certo. Contra a corrupção, então, vai dar muito certo. Esse argumento de luta contra a corrupção, as pessoas acabam pensando que esse era um argumento exclusivo aqui do Brasil. Não, esse argumento é um argumento que foi utilizado em vários países ao redor do mundo, diga-se de passagem, todos os países passaram por este mesmo processo de destruição de soberania, como o Brasil viveu nesses últimos anos, e uma coisa que nós podemos pegar como coincidência também de todos os países que passaram pelo mesmo evento. Todos estão hoje piores do que estavam antes. As revoluções coloridas é a versão ucraniana do Fora Dilma, Fora PT. As revoluções coloridas é a versão ucraniana da retirada de um presidente eleito pelo povo, engajamento do povo pelo ódio e a colocação no governo ucraniano de um governo alinhado com os Estados Unidos para fazer tudo que os Estados Unidos pedem, ou seja, governar a Ucrânia não para os ucranianos, mas para os interesses daqueles que controlam a máquina dos Estados Unidos. A revolução ucraniana que a gente está vendo aí, a Revolução Laranja, é a revolução do movimento massa de manobra da Ucrânia. E esses movimentos massa de manobra nasceram em vários países, entre eles o Brasil. Mas para entender o que está acontecendo hoje na Ucrânia, para nós brasileiros é muito mais fácil, porque eles viveram em 2014 o que a gente também estava vivendo naquela época, e da mesma forma eles viveram todas as etapas de golpe, inclusive a última etapa, que é o golpe contra a razão do próprio povo, o golpe contra o discernimento, a ponto do povo votar
nenhum personagem fictício, um personagem que atira, que mata, que acaba com bandido e, né, todo esse engajamento pelo ódio, votar nisso achando que isso seria a solução para o governo de um país. Então, hoje, talvez nós brasileiros sejamos o povo mais preparado para entender o que está acontecendo na Ucrânia, exatamente porque nós temos histórias irmãs, histórias bem semelhantes, e temos também uma coisa em comum, o mesmo inimigo, o mesmo protagonista. Léo, já que você falou sobre essa questão de votar no cara que atira, eu botei esse vídeo no Bom Dia, mas é fundamental que você assista aqui agora também, porque vai nos permitir avançar nessa discussão. Esse é o presidente ucraniano, que é o Volodymyr, deixa eu já cortar, já dá para a gente, pessoal, todo mundo já viu o vídeo. Gabriel Barbosa está dizendo, parabéns à linha editorial 247, que mostra a realidade do conflito a partir da perspectiva anti-imperialista e antinazista. Agradeço demais. Léo, olha só, você acha que as agências de propaganda, de publicidade, que organizaram a Revolução Colorida, ou golpe colorido na Ucrânia, são as mesmas que organizaram o golpe colorido aqui no Brasil? Uma coisa que me intriga muito, cara, desde o começo, quando começou o programa CQC, estavam chegando as redes sociais no Brasil. E os personagens, eu comentei isso no Bom Dia também, os personagens do CQC, o Marcelo Taz, o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, aquele outro que agora está na Globo, eles rapidamente viraram os caras mais influentes nas redes sociais americanas, né? E depois soube-se que o Marcelo Taz era uma espécie de colaborador ou conversava com a Embaixada dos Estados Unidos. Será que, assim, quer dizer, as coisas foram feitas simultaneamente no Brasil e na Ucrânia? E eu estou perguntando isso por quê? Porque na eleição passada, o MBL, que obviamente é um instrumento dessa guerra de propaganda aqui no Brasil, queria lançar o Danilo Gentili para presidente da República. E a coisa acabou não indo para frente. Fecharam com o Bolsonaro. Quando eu olho para esse presidente da Ucrânia, eu fico pensando assim, é mais ou menos como se a gente tivesse na presidência, hoje no Brasil, ou Danilo Gentili ou Mamãe Falei, né? E todos os dois trabalhando para o imperialismo, e de repente esses dois inventando de fazer uma guerra na Venezuela. E aí eu te pergunto, quer dizer, será que as coisas foram feitas ao mesmo tempo pela mesma máquina de golpes? Bem interessante, Léo, sua pergunta, porque é exatamente esse ponto que as pessoas precisam entender. Quando as pessoas começam a analisar os fatos políticos, elas precisam entender que quando um determinado país descobre uma receita de bolo, se ele tem condições de vender aquele bolo para todos os clientes ao redor do mundo, ele não vai vender o bolo só para um, ele vai fazer isso para todo lado. E quando a gente observa os Estados Unidos, observa a metodologia estadunidense de dominação, a gente observa que é a mesma metodologia aplicada em vários países naquele determinado momento. Essa metodologia da utilização de redes sociais e do engajamento do próprio público contra ele mesmo não é uma coisa que começou agora. É preciso dizer que as ciências relacionadas à política, ciências políticas, elas foram estudadas de forma organizada exatamente para a Inglaterra dominar povos. Ciências da religião, elas começaram a ser organizadas exatamente para que os impérios pudessem compreender como pensam as pessoas dos povos que eles queriam dominar. Hoje nós temos uma situação que é muito semelhante. Da mesma forma que nós tivemos ondas com guerras sangrentas, hoje nós estamos vivendo um momento que, onde eles precisam fazer guerras quentes, eles mandam drones, porque o povo desses países não está muito preocupado em quantas pessoas morrem no outro país que está sendo atacado, mas quantas pessoas, americanos ou franceses ou ingleses, que estão morrendo nessas guerras. Então agora eles mandam os drones para exterminarem pessoas em países distantes. Essa técnica da utilização da opinião pública controlada através de altas tecnologias de comunicação, fazendo com que os próprios moradores do país atacado se sintam como parte do país atacante, ou seja, fazer uma massa de manobra dentro do Brasil para lutar contra o Brasil, como nós tivemos nas revoluções coloridas brasileiras, ou fazer uma massa de manobra dentro da Ucrânia para lutar contra os interesses da Ucrânia. Este modelo que se demonstrou mais eficaz, ele foi implementado em vários países ao mesmo tempo. Nós tivemos revoluções coloridas em vários países da América Latina, nós tivemos as revoluções coloridas da Primavera Árabe, nós tivemos também essa ucraniana, e isso
obviamente, é uma coisa que pegou no mundo inteiro, esse ponto de vista do radicalismo, de tem que acabar com o bandido, luta contra a corrupção. Esse papinho é o papinho que elegeu o Trump, esse é o papinho que fez a direita, o radicalismo de direita, voltar com força total, e é preciso admitir que voltou e ainda não foi embora. O que acontece nesse momento é que os Estados Unidos possuem um controle tão grande desses mecanismos de comunicação, e eles estão combatendo pessoas que estão um pouco paradas no tempo nesse sentido, e aí, a partir disso, a gente consegue ver essa guerra totalmente desigual, que é a guerra da formação da opinião pública, que é exatamente o que a gente está testemunhando hoje. Nós conseguimos observar a imprensa do mundo inteiro comentando uma guerra da Rússia que durou um dia, atacou alvos pontuais, para acabar com uma guerra que já passa, praticamente já vai fazer uma década, que é uma guerra civil implementada pós-Revolução Colorida, que mata muitas pessoas por semana, mas que a imprensa nem toca no assunto. Uma guerra civil que tem implementado ideologias extremistas nazistas dentro da Ucrânia, mas que não é comentada pela imprensa. Tudo isso nos mostra que nós estamos vivendo uma situação que não podemos negar o poder bélico tanto da Rússia quanto da China, mas o poder na comunicação e o poder de influência desses países ainda está muito atrás do poder de comunicação dos Estados Unidos, que foi usado nessa época para desestabilizar várias democracias. E a gente vai chegar, Léo, exatamente no campo da guerra da informação. Deixa eu agradecer aqui ao Rodrigo Leão, está dizendo, pesquisa da CNN na Rússia mostra que só 25% da população é contra a invasão. Alex mais cedo estava errado, procure Russia-Ukraine Crisis, CNN Poll. Não, mas só queria dizer para o Rodrigo, assim, essa questão do Alex, obviamente a gente tem que respeitar todas as opiniões aqui, e ele tem um viés bem pessoal nessa questão, porque ele nasceu na Ucrânia, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração quando ele formula as suas opiniões. E quando ele colocou o seu ponto, porque tem lá, de fato, um prêmio Nobel da Rússia que é contra a invasão, isso representa um pedaço da opinião pública, mas não toda a opinião pública, né? Então, só para fazer esse parêntese aqui, o Vicente Joucas... Deixa eu colocar um ponto, Léo, que eu considero importante a gente falar, né? Claro, muito obrigado, Vicente, também. Deixa eu só agradecer, então, Léo, também ao Romeu Pinheiro Costa, dizendo a Blitzkrieg russa realmente eficiente. Parece que essa guerra pode ser muito curta, inclusive, Léo, né? Pode ser uma guerra bem curta. Né? Pontos importantíssimos que nós precisamos... Eu queria, antes, né, de colocar esses pontos, eu queria dizer o seguinte, é muito irresponsável da minha parte se eu chegasse aqui e falasse com vocês que eu sou a favor de guerra, sou a favor de invasão, sou a favor de lançamento de mísseis. Não, de forma alguma. Eu acho que qualquer comunicador, ele tem que trazer os pontos e da forma como os pontos são conhecidos para que as pessoas formem sua própria convicção. Porque, olha, eu chegar para vocês e falar que o Putin está certo de lançar bombas em outro país, eu vou estar sendo covarde, porque eu não estou lá naquele país para tomar bomba na cara para saber se está certo ou está errado. Então, eu acho assim, a gente tem um ponto de vista Putin, que é o ponto de vista tem que jogar as bombas, o ponto de vista Biden, que é o ponto de vista está tudo errado, não pode jogar bombas, mas o ponto de vista que eu quero ficar hoje, né, o meu referencial é o referencial do Lula, que é o referencial de que tudo menos as guerras. Só que é preciso trazer para as pessoas um ponto muito importante. Essa guerra não começou nesse momento. O que está acontecendo agora é uma reação da Rússia. Há um problema interno dentro da Ucrânia que vem exterminando russos na Ucrânia e vem criando dentro da Ucrânia psicopatas dispostos a tomarem aí qualquer tipo de tecnologia para fazerem atentados contra a Rússia. E este tipo de atitude, apesar de que use armas, vamos dizer assim, a gente primeiro não pode chamar de invasão, porque morder esse tipo de retórica vindo da máquina de comunicação dos Estados Unidos é um erro muito grande. Seria invasão se a gente não tivesse toda uma história entre Rússia e Ucrânia, uma história conectada a investimento, uma história conectada à cultura e uma história conectada também a uma coisa que nas relações internacionais caracteriza a autodeterminação, que é um povo russo morando na Ucrânia. Então, o primeiro ponto, e eu queria
perguntar para as pessoas da seguinte forma: hoje o presidente do Brasil, embora não presida, é o Bolsonaro. Se de uma hora para outra a gente descobrisse que tem 500 mil brasileiros morando no Paraguai e que o presidente do Paraguai se tornou um cara muito louco e está financiando grupos de extermínio para matar os brasileiros no Paraguai, eu acho que a gente faria um pedido para o Bolsonaro para enviar os exércitos brasileiros lá para acabar com essa palhaçada. Então é muito importante que as pessoas entendam que chamar de invasão um processo que nas relações internacionais é conhecido como responsabilidade de proteção já é um erro retórico muito grande, que é morder a isca do adversário. É morder a isca de quem quer colocar na cabeça de todos que o Putin está invadindo, sendo que, na verdade, a invasão acontece desde 2014, quando nós tivemos um movimento de invasão dos Estados Unidos, ainda que ideológica, que modificou o regime, que era o regime democrático que existia dentro da Ucrânia. Depois a gente tem várias, olha, todas as propostas dos Estados Unidos, da OTAN, para a região da Ucrânia. A região da Ucrânia, que é uma região, assim, em termos sociais e em termos humanos e em termos históricos conectada à Rússia, a proposta dos Estados Unidos é que ela se torne uma base de guerra da OTAN apontando bombas para dentro da Rússia. Então são pontos que a gente precisa levar em conta nesse momento. E aí a gente se pergunta, será que é uma invasão? Porque a Ucrânia estava junto com a Rússia há muitos anos. De uma hora para outra a gente tem uma revolução colorida muito semelhante a essa que a gente teve aqui no Brasil, e o presidente democraticamente eleito é retirado num golpe, e aí entra um Temer ucraniano. Depois a gente tem um Bolsonaro ucraniano. Esse Bolsonaro ucraniano, que para mim carece de legitimidade, porque o povo está totalmente sem saber o que está acontecendo, ele é um camarada que está deixando que dentro da Ucrânia aconteçam extermínios contra russos. Ele está permitindo que exércitos... Russos ucranianos, Léo, não, assim, pessoas que têm origem russa, mas que são ucranianas. Sim, mas qualquer pessoa que seja contra a ideologia dele, pode ser ucraniano, mas que seja contra a ideologia de conexão direta com a OTAN e rompimento com a Rússia, ele está permitindo o extermínio. Então, existe uma obrigação da comunidade internacional de fazer o que o Putin fez sozinho, que é a responsabilidade de proteção. Então, essa responsabilidade de proteção, a ONU já tinha que ter tomado essa atitude de acabar com essa palhaçada e não ficar simplesmente com, como é que eles falam? Watchdog da guerra civil. Aliás, que watchdog da guerra civil? Essa teoria do R2P, Right to Protect, exatamente é o que os Estados Unidos falam que tem que usar, por exemplo, no Xinjiang, na China, para libertar o povo chinês lá da opressão. Iam usar isso contra a Venezuela, gente. Exatamente, iam usar contra a Venezuela. Tem muitos comentários aqui, Léo, eu vou passar por eles, mandando um abraço aqui para o nosso querido Salvio Nin Cutter. Boa tarde, Atushi. Olá, Estopa. Por falar em comunicação e nazificação dos ucranianos, hoje o Macedo tem um exército funcionando na IURD. Corremos o risco de perder os evangélicos também em 2022? Antes de passar para isso, Léo, para essa pergunta do Salve, deixa eu só ler os outros comentários aqui. Bárbara Kirchner está dizendo, será que Rússia e China já estão com os tais gasodutos prontos e o que se desenha em um futuro próximo é a nova rota da seda simplesmente desligando o fornecimento no estilo virem-se? De fato, ao cortar os laços da Rússia com a Europa, os Estados Unidos empurraram a Rússia para a China. E a Rússia vai ter como vender a sua energia por lá. Quem perde, a meu ver, é a Alemanha, mas todos os países europeus. O Luiz Eustar criticou a postura do Alex, Luiz, e também diz o seguinte, algumas guerras são, de fato, a única forma de se estabelecer a verdadeira paz. Né? E deixa eu proteger o Alex, deixa eu pedir licença para proteger o Alex. Não estamos atacando o Alex, não, é só lendo. Não, até para que as pessoas entendam. Existe um detalhe muito importante. Nenhum político é diretamente prejudicado pelo que está acontecendo. Uma guerra prejudica a pessoa que mora naquele país. Então, se a gente tivesse uma guerra hoje, não seria o Putin, nem o Biden e nem o Bolsonaro que seriam os prejudicados. Seriam os trabalhadores que estão, ainda que trabalhando em instituições militares, tomando bomba na cara, a família deles que perde. Então, o Alex que morou lá, ele obviamente tem uma conexão com aquele lugar e ele imagina, mas peraí, tudo bem, tem um problema político, a partir desse problema político o país está tomando bomba e quem está levando bomba com isso é o trabalhador, é o povo. E aí as pessoas desesperadas dentro da Ucrânia, a gente correndo para um lado, correndo para o outro, quem está levando ferro é o cidadão ucraniano. Então é preciso ser contra a guerra
Mas ainda que sendo contra a guerra, é preciso entender a atitude do Putin neste movimento que não pode ser chamado de movimento de guerra. A guerra existe desde 2014. Este movimento é um movimento de tentativa de interrupção da guerra. Na verdade, o que o Ocidente chama de invasão, Léo, pode ser uma desinvasão, né? Na verdade, pode ser uma guerra de libertação. Olha só. Porque o Ocidente esconde os anos anteriores de uma guerra que já existia. O Zelensky, que gostava de fazer arminha, agora ele está dizendo lá, apareceu num vídeo, disse que vai defender a Ucrânia, apareceu lá em Kiev. É óbvio que ele não vai conseguir defender a cidade. É óbvio que Kiev pode cair. Inclusive o Alex escreveu um ótimo artigo hoje, dizendo que a cidade de Kiev pode cair ainda hoje. E o Putin, Léo, e aí o que acontece? Esse rapaz ele faz um jogo duplo, o Zelensky. Ele está meio sem saída. Ele empurrou a Ucrânia para essa situação. Olha que curioso, Léo, isso aqui é muito interessante. Ele disse que ia dar arminha, que era o fodão, que matava, etc. e tal, estimulou o ódio na sociedade. Quando a guerra começou de fato, a gente mostrou um vídeo, a população ucraniana toda indo embora. É normal, as pessoas não querem levar bomba na cabeça, todo mundo quer levar uma vida normal, né? Então, engarrafamento monstro em Kiev, com as pessoas saindo em direção a oeste para ir para a Polônia, né? Aí ele falou que ia dar uma arma para cada cidadão que quisesse defender o país. Tem quase ninguém querendo defender o país. Sobraram alguns militares e muitos militares entregaram as suas armas também. Aí ele fez uma outra jogada. Ele falou que estava disposto a negociar com o Putin uma eventual neutralidade, né? Se ele quer negociar neutralidade, ele estava reconhecendo que ele não era neutro, né? Que ele era anti-Rússia. E agora, como o Putin... Aí o Putin fez um movimento, dizendo não. O Putin fez uma fala aos militares ucranianos pedindo que eles deponham esse aventureiro chamado Zelensky para que eles possam negociar de boa fé. Como esse cara está vendo que ele está completamente perdido, inclusive ele fez um discurso dizendo que ele foi abandonado pelo Ocidente, ele descobriu que o Ocidente só queria impedir o gasoduto e fazer os ucranianos de bucha de canhão. Descobriu agora, né, o gênio da comunicação que virou presidente. Mamãe falei de lá. Aí, Léo, agora ele se viu abandonado, agora ele está lá tirando foto, pose de gostosão, está na rua dizendo que vai defender a Ucrânia. Então, passo para você falar sobre a triste cena desse Zelensky. E também essa questão do Putin sugerir aos militares, removam esse cara para acabar essa crise logo, né? Talvez seja um exatamente. bom conselho. Ponto 1. As pessoas precisam entender que esse cara, ele está vivendo a síndrome de Bolsonaro dentro da Ucrânia. Se esse cara é capturado pela Rússia, ele vai ter que responder por crimes contra a humanidade. Nós não estamos vendo esse cara respondendo por crimes contra a humanidade, porque os órgãos responsáveis por inspetoria de crimes contra a humanidade gostam desse tipo de crime. Nós estamos vendo acontecer na Ucrânia uma coisa muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, no genocídio de Ruanda, né? Como as pessoas que estavam morrendo eram pessoas que incomodavam o sistema, então não tem problema morrer. Na Ucrânia acontece uma coisa muito semelhante. As pessoas que são exterminadas são as pessoas que estão do lado da Rússia. Mas se a Rússia captura esse cara vai responder pelo que ele fez, pelos extermínios de russos, ele vai responder pela omissão e pela ação. Então ele está vivendo uma situação muito difícil. Essa situação ele precisa manter o apoio dos Estados Unidos. Para manter o apoio dos Estados Unidos, que nem tem sido um grande apoio assim, porque numa guerra nuclear não há vencedores nem vencidos. Então os Estados Unidos não vão enfrentar a Rússia, não vão, absolutamente não. A guerra acaba ali na Ucrânia, então ele precisa aguentar isso. Para viver essa situação agora, ele precisa pensar numa situação bem semelhante à do Bolsonaro, que pensou bem e falou, olha, para manter o apoio dos agricultores brasileiros, eu vou procurar socorro na Rússia, porque o Biden não quer conversa comigo. E agora ele está desesperado, porque ele não sabe o que ele faz, se ele ainda tem apoio dos Estados Unidos, então ele precisa manter esse discursinho dele, esse discurso pró-Ocidente, mas ao mesmo tempo ele precisa reconhecer que os pedidos do Putin são pedidos extremamente interessantes para a Ucrânia, porque veja bem, qual que é o pedido do Ocidente. E é preciso falar de uma forma muito clara que existem pedidos implícitos e pedidos explícitos. Qual que é o pedido implícito dentro de toda a tramóia do Ocidente? Que a Ucrânia se torne uma base da OTAN e que construa um muro separando a Ucrânia da Rússia. Agora, a Ucrânia é um país onde moram russos.
A Rússia é um país onde moram ucranianos. Como que você simplesmente cria uma situação para daqui a pouco levar para um muro dividindo esses dois países? Não, isso não vai acontecer. Claro que vai. Uma das propostas que surgiu durante esse período pós-Revolução Colorida é a Ucrânia integrando a União Europeia. Se a Ucrânia vai integrar a União Europeia, mercado comum, trânsito livre de pessoas, como que ela vai fazer isso sem fechar as fronteiras com a Rússia? Agora, é um país inteiro que divide fronteira com a Rússia. Um país inteiro. Então, existe ali um risco gigantesco de fronteira se a Ucrânia se torna um país como quer a OTAN, como quer os Estados Unidos. O que é a neutralidade pedida pelo Putin? Olha, não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. Olha, se a Europa quiser proteger a fronteira contra a Ucrânia, que ela proteja, mas também a gente não vai ter que ter um muro separando a Rússia da Ucrânia. Então, basicamente, seja neutro, não vai ter base militar nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, vai ser um local neutro, desmilitarizado, pronto. Mas qual que é a proposta da OTAN? Tem que ser um local com bases da OTAN, dividindo a Rússia ainda mais do resto da Europa, para aos poucos ir isolando a Rússia do resto do mundo e ir cercando a Rússia com bases militares. Então, a partir daí, esse camarada começa a chegar à conclusão que o bicho está pegando, e foi esse movimento do Putin, foi muito interessante, exatamente para não dar oportunidade para ele se tornar governante sensato agora na reta final, depois de tanta merda que ele fez. Ele tentou ser sensato, o Putin não levou a sério, pediu a deposição dele, agora ele foi para a rua de arminha para ver o que acontece. Tem que ver se ele está na rua mesmo lutando, ou se ele só gravou um vídeo e depois cascou fora, né, Léo? Gravou no Chroma ainda, né? Hã? Gravou no Chroma ainda para não aparecer na rua. Ele pode ter gravado no Chroma, do seu bunker, né? O Eduardo Lessa está dizendo, bomba atômica a 300 quilômetros da capital da Rússia, alguma coisa tinha que ser feita para a proteção. Léo Stoppa, olha só, sobre essa questão ainda da crise ucraniana, né? Muitas pessoas se informam pela mídia ocidental, pelo que vem das agências como Reuters, BBC, etc. e tal. Dá para confiar no que vem da mídia do Ocidente? Você que morou dentro da Inglaterra e via como é que se dava esse processo? E aí eu queria te trazer duas notícias dessa semana. Uma, que no Reino Unido eles querem proibir todos os canais russos, dizendo que aquilo é propaganda, né? Então não pode ter informação alternativa. E agora já há uma reação russa, que a Rússia quer proibir o Facebook na Rússia. A China não tem Facebook há muito tempo, né? Tem lá os sistemas deles, mas na Rússia já tinha. Então eu queria te pedir para falar sobre essa guerra da comunicação. Então, nessa guerra da comunicação, Léo, é preciso admitir que os Estados Unidos eles estão praticamente anos-luz à frente, né? A começar por terem notado a importância disso. A crítica que eu sempre fiz aqui no Brasil alguns grupos notaram a importância de se aperfeiçoar na comunicação, outros grupos não. Geopoliticamente é preciso dizer a mesma coisa. Os Estados Unidos notaram a importância de focar na comunicação. E eles notaram a importância disso, não foi agora não. O cinema americano já coloca os russos como piores seres humanos da Terra desde antes de eu nascer. Então, esse foco na inteligência da comunicação nos Estados Unidos, ele tem sido, sem sombra de dúvidas, importantíssimo, e ele tem permitido aos Estados Unidos controlar o mundo através da comunicação. E a Rússia, ela tem um problema muito sério, como é preciso dizer que tanto a Rússia quanto a China, eles possuem um problema muito sério. Eles acham que basta proteger o povo deles. E é preciso admitir que tanto a Rússia quanto a China conseguem proteger o próprio povo de serem massa de manobra. Isso sim, eles conseguem proteger o próprio povo, eles possuem máquinas de comunicação interna, quando todas as vezes, isso que está acontecendo agora, os Estados Unidos tentaram fazer isso várias vezes nos últimos anos, e todas as vezes que os Estados Unidos tentavam catalisar uma guerra contra a Rússia, um motivo de guerra contra a Rússia, porque a guerra não vai acontecer, a intenção é rompimento econômico para tirar a Rússia e China do mercado mundial. Para que as pessoas entendam, esqueçam guerra nuclear, isso não vai acontecer. A intenção dos Estados Unidos é isolar Rússia e China economicamente, falar, ninguém pode negociar com eles mais, porque eles são do mal. A Rússia e a China conseguem fazer material para explicar para russos e chineses o que está acontecendo. Mas por que
os veículos de comunicação só trazem a versão, que é exatamente o que você perguntou. Por que os veículos de comunicação só trazem a versão do Ocidente? Porque nós não temos o mesmo investimento em comunicação por parte da Rússia e da China. Nós não temos inteligência de comunicação da Rússia e da China voltada ao público de outros países. Uma inteligência de comunicação para que o brasileiro entenda o que está acontecendo, não com o olhar ocidental, mas a partir de um olhar voltado ao que acontece no viés do ponto de vista da China, do ponto de vista da Rússia. Nisso os Estados Unidos estão quilômetros à frente. E todas essas agências que nos fornecem notícias, todos esses canais que nos fornecem notícias, são agências e são canais que são patrocinados pelo capital que tem o interesse em ferrar a Rússia. Infelizmente, nós vamos receber notícias apenas contando a versão dos Estados Unidos. E aí que está o grande problema. Se você só recebe a versão dos Estados Unidos, você vai se posicionar ao lado dos Estados Unidos. Então, é muito importante que as pessoas saibam de tudo e como tudo está acontecendo. Muito importante dizer que essa guerra começou em 2014. Se o Brasil ficou sabendo dessa guerra agora, no movimento que foi considerado por muitos aqui como invasão, mas eu não chamaria de invasão. Se o Brasil ficou sabendo disso agora e está com medo disso agora, no momento em que a Rússia falou chega, é porque a nossa comunicação a respeito do assunto nunca falou sobre isso, realmente. E muito importante dizer, né, que as pessoas que morreram, não estou falando que um ser humano é melhor que o outro, mas as pessoas que morreram, o número de pessoas que morreram nessa intervenção russa nesses últimos dias talvez não seja o número de pessoas que morrem por semana em Gaza, mas a nossa imprensa não fala sobre isso. Exatamente, né, Léo? Ninguém se importava com quem estava sendo oprimido na região de Lugansk e Donetsk, as repúblicas independentes que surgiram e foram reconhecidas pela Rússia. Eu vou ler os comentários aqui, vou agradecer a Ana de Pellegrini, está dizendo: Alex tem familiares lá, entendo que deve ser desesperador para ele, mas os acordos de segurança foram desrespeitados pela OTAN e o nazifascismo cresceu solto na Ucrânia. Queria te perguntar, Léo, outra coisa curiosa, né? Não sei se você se lembra da Sarah Winter, que ela falava, vamos ucranizar o Brasil. E ela dizia que tinha sido treinada na Ucrânia. Tem uma coisa que conecta os nazistas brasileiros com os nazistas ucranianos. E aí eu te pergunto, como é que é uma coisa que é intrigante também, né? Como é que se deu essa integração internacional do nazismo? Inclusive, apareceram bandeiras ucranianas de grupos nazistas em manifestações aqui no Brasil, né? Do chamado, acho que é Private Sector, uma coisa desse tipo. Passo para você falar sobre o nazismo brasileiro e o nazismo ucraniano, Léo. Tem uma teoria das relações internacionais bem interessante, e eu até queria dizer que essa teoria das relações internacionais é a que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso de relações internacionais, que eu falo exatamente sobre o golpe no Brasil, que são as Transnational Advocacy Networks, que são as redes de advocacia transnacionais. A ideia hoje não é ficar com uma ideologia confinada dentro do Brasil. A ideia hoje desses grupos que dominam, Freedom House, né? Os banqueiros dominam através de Freedom House, Heritage Foundation e muitas outras agências de criação de ideologias. A ideia deles é exatamente serem transnacionais, é exatamente controlarem o mundo. E como que isso acontece? Isso acontece através de um grupo muito poderoso que controla a economia. E esse grupo tem noção da importância de que, se você controla a economia e pretende continuar controlando a economia, é importante que você controle também a opinião pública. Então, se você controla as fábricas de alimentos, se você controla as fábricas de fármacos, se você controla a produção de soja ao redor do mundo, de nada adianta você controlar isso se você não tiver o poder de controle da opinião pública. Então, esses grupos, eles souberam investir em tecnologia de formação de opinião pública, Léo. E a partir do momento que eles souberam investir em tecnologia de formação de opinião pública e eles criaram uma estrutura que, apesar de ser uma estrutura em rede, né, a ideia da rede seria todos são iguais, é uma estrutura em rede, mas é uma estrutura em rede e, ao mesmo tempo, no sentido de pirâmide, porque a fonte da informação, ela vem dessas agências de alto nível, né, que estão lá nos Estados Unidos, mas a partir da informação que vem dessas agências, o resto replica igual. Então, essa mesma conversinha que a gente tem no Brasil, de luta contra a corrupção, de que o liberalismo é muito bom e que o comunismo acaba com o mundo, é a mesma conversa que todas as revoluções ao redor do mundo, todas as revoluções coloridas,
tiveram, porque a receita de bolo foi a mesma. E as revoluções, elas podem não se sentir conectadas na base da pirâmide, porque as pessoas têm o obstáculo linguístico. Não conseguem conversar umas com as outras de uma forma tão simples. Mas no meio da pirâmide, que é onde está a Sarah Winter, onde está o MBL, onde estão esses grupos de formação de opinião, eles se conectam sim. Até porque uma receita de dar certo no YouTube hoje é seguir os youtubers mais famosos, a ponto do próprio Felipe Neto ter dito que a estratégia que ele aplicaria no ano passado seria a estratégia do PewDiePie, que é uma recomendação do YouTube. Se os youtubers, eles olham os que estão dando certo para se copiarem e conseguirem, dentro dos seus países, conseguirem sucesso, imaginem as estruturas de formação de opinião política. Claro, existe um sistema de formação de opinião política que compartilha informações ao redor de todo mundo. Da mesma forma que nós temos a saúde mundial compartilhando informação a respeito da Covid, olha, as agências de golpe espalhadas ao redor do mundo, que pertencem todas ao mesmo esquema, elas estão compartilhando informações ao redor de todo mundo, estão treinando seus membros ao redor de todo mundo. E contra elas a gente precisa produzir vacina em todo mundo, que é a informação verdadeira, que é a informação que eles não têm acesso, que o povo não tem acesso, que é o outro lado da história. Léo, só trazendo a informação, né? Então os grupos de extrema-direita, inclusive aqueles que estavam acampados lá em frente ao Supremo, Palácio do Planalto, eles usavam esse slogan, Ucraniza Brasil, com esse brasão aqui de uma bandeira ucraniana, que era usada pelos grupos de extrema-direita. Então, os nazistas do mundo, eles se falam, né? Então, tudo é muito grave, Léo, tudo é muito grave. Agora, e o argumento interessante de encorajar os movimentos, Léo, é exatamente falar, olha, na Ucrânia deu certo, agora é a hora do Brasil. Então, esse é um argumento muito forte para ganhar adeptos, que as pessoas pensam, nunca que a gente vai conseguir derrubar um presidente, que não vai, olha... Ucrânia, Egito, tal lugar, lá, só pegar firme. Então as pessoas vão acreditando e elas acabam até soltando coisas como essa aí. Ô, Léo, você acredita que a Sarah Winter de fato chegou aí à Ucrânia para ser treinada ou isso era papo furado? Né? Porque ela dizia que foi treinada por lá, depois ela se desapontou, ela poderá eventualmente um dia esclarecer o que fez ou deixou de fazer. Mas você vê, ó, nos protestos bolsonaristas, gente com essa bandeira dos nazistas por lá. Que é um jeito de ser nazista sem ser identificado. Passo para você falar sobre a Sarah Winter, Léo. Eu acho que não, Léo. Eu acho que não. Eu acho que nós tivemos no Brasil uma seleção natural por dom e competência na comunicação. Por exemplo, o Kim. O Kim se tornou deputado federal depois de ser líder do MBL, ter se tornado conhecido no Brasil inteiro. É porque ele foi treinado por um sanguinário norte-americano? Não, é porque é uma pessoa de extremo talento na comunicação e ele conseguiu repetir de uma forma muito interessante, tanto para quem ouve quanto para quem patrocina o discurso, o papinho do liberalismo. Então, por seleção natural, ele foi escolhido e se tornou tudo que foi. A Sarah, da mesma forma, por questão de seleção natural, de ter um discurso muito bom, ela conseguiu coisas que outras pessoas que tentam ser massa de manobra não conseguiram. Que são massa de manobra, mas não conseguiram se tornar celebridades ou subcelebridades da política. O que acontece, e é preciso admitir, é que à medida que você vai alçando poços nesse discursinho do liberalismo, você passa a ser convidado para coisas maiores. Então ela pode ter participado de reuniões pela internet na Ucrânia, como ela pode ter ido conversar com grupos que trabalharam na política de golpe da Ucrânia. Agora ela ter sido treinada como se fosse uma luta do bem contra o mal ou do mal contra o bem, isso eu não acredito não, até porque o formato de funcionamento dessas redes hoje é um formato econômico e de seleção natural. Os melhores vão naturalmente aparecer. A gente joga a isca, todos vão morder a isca, mas dentre os que morderem a isca e sobreviverem à primeira camada e se tornarem mais fortes, vão se tornar jogadores de iscas. E é isso que aconteceu com esses que estão na política hoje. Mamãe Falei, o próprio Kim Kataguiri, o Fernando Holliday, se tornaram, por seleção natural, pessoas mais conhecidas e mais interessantes para o sistema. Ela foi lá sem treinada, não. O Antônio Melo está dizendo, hora de colocar o grupo dos 300 num avião direto para a Ucrânia. Lá vai ter arma de graça, né? Exatamente. Ô, Léo, eu queria te perguntar o seguinte, o que está acontecendo com o Bolsonaro e com o Mourão? Né? O Mourão disse que o Brasil tem que condenar a questão da Rússia.
Há quem diga que o Mourão recebeu uma ligação diretamente da Casa Branca ou do Departamento de Estado, dizendo assim, Mourão, precisamos aí do apoio do Brasil à nossa posição contra a Rússia. E o Bolsonaro fez a live dele ontem, dizendo que quem pode falar sobre esse tema é ele. O Bolsonaro, que era tão vassalo dos Estados Unidos, batia continência, está agora rompendo com o Mourão por conta disso. Será que o Bolsonaro está achando que o Putin vai vencer essa batalha e agora é uma aliança mais estratégica para ele do que o Biden? E aí entra uma parte que é bem controversa, mas eu não duvido que o Putin faça uma aliança de contrato de vassalagem com o Bolsonaro, porque existe um grande erro, e quando eu falo que existe um grande erro por parte das pessoas, eles me chamam de arrogante, mas não entendam como arrogância, é um ponto de vista meu. No meu ponto de vista, é um erro imaginar que Putin, como governante da Rússia, seria um bom governante do Brasil. Então, o Brasil precisa de um presidente brasileiro que governe para o Brasil. Qualquer império é império. Então, se nós vamos para a Rússia para negociar uma posição estratégica como fornecedores de aço, como fornecedores de um produto industrializado, tudo bem. Agora, nosso presidente foi para a Rússia para oferecer nossos produtos agrícolas, ou seja, ele foi procurar outra metrópole. Ele foi oferecer o Brasil como um vassalo da Rússia. Então, nessa condição, o que a gente consegue perceber é que os Estados Unidos estão declarando um apoio muito claro ao Sérgio Moro, por enquanto. Nessa condição dos Estados Unidos e do sistema de imprensa brasileiro estar fechado com o Sérgio Moro, apesar do Sérgio Moro estar em decadência, o Bolsonaro está revoltadinho, está procurando outros aliados. E nessa circunstância, a gente pode dizer que sim, o Bolsonaro, entre aspas, rompeu com os Estados Unidos e está tentando contrato de vassalagem com a Rússia. Se ele vai conseguir ou não, se o Putin vai trair toda uma história de BRICS para poder fazer um contrato de vassalagem com o presidente Bolsonaro, essa é uma questão de estratégia da Rússia, que o Bolsonaro nem pode fazer mais do que ele fez, que é ir lá oferecer e falar, olha, o quintal está lá à disposição de vocês. Agora, o que o Mourão tenta fazer nesse momento? O Mourão sempre foi um bom vivência, aquele cara aquele cara que está querendo sempre aproveitar os momentos mais tensos para dar um de sensato. Isso é preciso dizer nesse momento. Ele sempre quis aproveitar os momentos mais complexos para mostrar que ele estaria exatamente do lado do ponto de vista da Rede Globo. E eu acho que neste momento o Bolsonaro deslegitimar o Mourão dessa forma foi bem interessante, porque quem dá a palavra final sobre isso realmente é o chefe de Estado. Nós tivemos várias possibilidades de substituir o Bolsonaro pelo Mourão e o Brasil não decidiu por essas oportunidades, e não vai ser agora para falar a respeito dessa questão de posicionamento em relação ao posicionamento da Rússia. O Brasil é preciso admitir isso, o Brasil é um anão diplomático. Nessa guerra, a única coisa que o Brasil tem para oferecer é soja, e o Brasil não tem muita coisa para falar com a Rússia e nem muito pitaco para dar a esse respeito, principalmente a partir de uma pessoa que não tem legitimidade para falar sobre isso. Que, no caso, seria o Mourão, né? Bom, o especialista federal dizendo, Léo, boa tarde, essa é muito boa, o especialista federal é um bom piadista, ele fala assim, a senha para o início das ações da Rússia na Ucrânia era, vamos chamar um presidente bobão aqui, quando ele sair do território russo. Então, porque o que acontece? Todas as comunicações são vigiadas lá na Rússia, parece que tem um sistema americano que olha tudo, né? E aí o Putin deu um jeito de combinar com os soldados dele o seguinte, quer dizer, quando sair o bobão pode ir para cima, mais ou menos isso. E aí, Léo, o sanfoneiro, sabe o ministro sanfoneiro, o cara do turismo? Ele falou, infelizmente a guerra começou porque Bolsonaro não escutou, Vladimir Putin não escutou os conselhos de Jair Bolsonaro. Quem diria, né, cara, que a gente teria um ministro do turismo, com todo respeito aos sanfoneiros, grande instrumento, mas um cara tão bobo igual esse ministro do turismo. Vamos falar sobre um pouco a questão brasileira, né, Léo? Enfim, é tudo tão patético, né? Os personagens são tão ridículos, mas passo para você refletir. Eu tenho muito. Eu vou falar de uma forma muito delicada essa questão brasileira, porque eu falo mais uma vez, eu não quero ser nem um arrogante, nem um cara que acha que sabe demais. Mas, ao meu ver, e isso é o meu humilde ver, tá, gente? Eles são tão compatíveis com o público que vota neles, que coisas que para nós parecem ser extremamente ridículas,
para ele tem dado tão certo, mas tão certo que isso me preocupa. E eu volto a dizer sobre a importância de investir em novas tecnologias de comunicação, porque eles estão sabendo como fazer isso. Eu vou dar um exemplo para você, Léo, do que é o povo brasileiro, para que as pessoas entendam. Estatisticamente, me parece que temos 20 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Se eu errei o número, desculpa, mas eu acho que é alguma coisa assim. São 20 milhões ou 6 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Nós temos isso é muito importante falar, nós temos um potencial gigantesco de formação de opinião dentro das igrejas. Inclusive, eu queria aproveitar que o Sálvio estava aqui, até porque está saindo pela editora Cotter o livro O Segredo da Fortuna, então eu queria pedir para vocês que, por favor, comprem O Segredo da Fortuna, é um livro meu, que ensina como conversar com evangélicos, como eles pensam e como que eles formam a opinião e como que você vai mostrar para eles que eles estão sendo enganados. Então, O Segredo da Fortuna, ou então procura por Leonardo Stoppa dentro do site da Cotter. A forma como o campo progressista desconsidera a importância de saber conversar com esses públicos que poderiam até ser chamados de culturas paralelas, porque eu acho que chamar os evangélicos de subcultura seria pejorativo e seria, ao mesmo tempo, desprezar o fato de quase ser a maioria. O campo progressista não entender que eles são relevantes, importantes, e como é muito, mas muito importante saber como eles pensam, que uma coisa que pode parecer ridícula como essa, dentro daquele grupo que apoia o Bolsonaro, é recebida como verdade. Os que sabem que é mentira, compartilham com os outros bobos, porque eles querem compartilhar, ainda sabendo que é mentira. Esse é um ponto que é importante dizer a respeito do bolsonarista. Você pode pegar um bolsonarista que é PhD em física, e se você mandar para ele um meme lá falando que o Lula está errado ao dizer que a Terra não é plana, ele, PhD em física, ele vai começar a compartilhar coisa de terra plana por causa da questão política. Mas ele sabe que aquilo é mentira, ele sabe que é mentira. Mas para ele não interessa se é verdade ou mentira. Para ele, para o cara que recebe o meme do Bolsonaro, o que interessa é estar contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Hoje já é possível entender isso de uma forma mais ampla, porque agora nós podemos dizer que nós estamos chegando a uma situação de quase equilíbrio. O fake news dentro da esquerda também tem se tornado uma coisa muito presente, a ponto de que quando a gente tem um fake news muito pesado dentro da esquerda e a gente tenta combater, a gente é agredido. Gente, não vamos espalhar isso, que isso é fake news. Mas é contra o Bolsonaro, deve espalhar, deve rodar, não interessa se é mentira. Essas mentiras que o bolsonarismo prega, lá elas são recebidas como verdade ou como mentiras necessárias. E quando a gente pensa, nossa, mas que público bobo, eles talvez não sejam bobos, eles talvez considerem isso uma estratégia para vencer as eleições, e é importante dizer que vence as eleições quem tem mais voto e não quem tem razão. Nessa situação que a gente está vivendo, ficar o tempo todo insistindo que eu sou o cara que tenho a inteligência, a razão, o curso superior, o doutorado, pode não adiantar, porque na hora de contar os votos é a maioria que decide quem vai ser o presidente. Exatamente. Léo, tem uma pergunta aqui de tecnologia militar que eu não sei responder, mas o Birajara Mota coloca: por que a Rússia não cegou os satélites norte-americanos nessa crise como fizeram na Síria? Importante dizer, né? A Síria, um país que vinha sendo destruído pelo imperialismo, quem conseguiu derrotar, e a guerra não terminou, mas foi o papel da Rússia fundamental, né, para evitar um desastre humanitário. E é interessante, poucas pessoas reconhecem o papel da Rússia na resolução desse conflito, como poucas pessoas também reconhecem o papel da Rússia na derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Mas você sabe responder essa questão aqui, Léo? Olha, é uma questão de necessidade e desejo, o Birajara, porque o que acontece? A situação da Ucrânia, a gente pode dizer que a situação da Ucrânia, a Rússia em relação à Ucrânia, foi uma situação de estalar os dedos e resolver o problema. A gente não está falando de uma guerra. A gente está falando de um exército prender uma criança, porque a Ucrânia, perto da capacidade militar russa, é uma coisa insignificante, extremamente insignificante. E um outro ponto que talvez eu considere para dizer isso é exatamente para não criar brechas para fake news.
porque a Rússia, como ela fez uma operação de desestabilização militar dentro da Ucrânia, ela, ao deixar isso às vistas de todos, ela vai criando mais dificuldade para o fake news. Agora, se você coloca uma cortina e debaixo dessa cortina você faz as coisas, vão poder dizer que você fez absolutamente tudo ali. Então eu acho que nem é estratégico para a Rússia neste momento, que a intenção da Rússia nesse momento é mostrar para o resto do mundo que ela quer o fim do conflito e não a invasão, como dizem os ocidentais. O que eu penso nesse momento é que o mais estratégico seria até fazer a operação toda filmada, porque aí, olha, tá aqui o que nós fizemos, pronto. Então não seria, no meu ponto de vista, tecnicamente, não seria estrategicamente viável cegar satélites nesse momento, não. Os Estados Unidos jamais enviariam força militar para conter os russos. Eu volto a dizer, uma coisa é ficar lá, né, sacudindo a Ucrânia, outra coisa é uma potência nuclear bater de frente com outra potência nuclear. Isso não vai acontecer. O povo ucraniano foi usado como bucha de canhão, e eu vou mostrar uma notícia aqui a respeito. Aí justifica a revolta do Alex. Né? Aí, assim que a gente tem que pensar. Vamos lá, Portal Fio do Tempo, nosso querido Lúcio Salles. Revoluções coloridas usam técnicas ideológicas, psicológicas e de comunicação. Foi assim na Primavera Árabe, no Brasil, na Ucrânia, e também foi tentado em Cuba e na Venezuela. Zé Neto, viajo muito pelo interior do meu estado, Santa Catarina, e até em lugares que tem 2 ou 3 casas, sempre tem uma dita igreja evangélica. Fico abismado. Isso é lavagem cerebral, em muitos casos, né? Também enfim, é o uso de tentar impor uma ideologia à população. Mas, Léo, eu quero mostrar isso aqui, olha, que é o que acontece com a população, na verdade, né? A população fica aí, os golpes são dados, as revoluções coloridas, os idiotas são levados ao poder na Ucrânia, no Brasil, e a população que não reage, agora você vê muitas pessoas tendo, olha, senhores com crianças deixando o país com mala, tentando viajar. Teve uma notícia chocante que eu vi na Reuters, muitos ucranianos abandonaram seus animais de estimação, Léo. Saíram às pressas, deixaram cachorro, gato, etc. e tal, para tentar fugir do país. E você tem grupos neonazistas lá dizendo que vão resistir. Né? Muito grave o que está acontecendo. A gente lamenta muito pelo povo ucraniano. Né? É preciso lutar contra as guerras híbridas também, né, Léo? Acho que é fundamental essa lição. Passo para você. É preciso lutar contra esse tipo de guerra e é preciso lutar também contra a insistência do povo em determinadas coisas, como, por exemplo, a insistência de que homens precisariam ficar para lutar. Gente, essa guerra, ela acabou. É uma questão de... Eu gosto de fazer comparações bobas, mas é uma questão de, olha, eu vou brigar com o Anderson Silva, é o cara que eu uso sempre como o cara da briga, mas vamos pensar no Popó também, que fez muito sucesso. Não, eu vou brigar com eles. Eu cheguei lá, tomei uma burdoada antes de começar a falar. Cheguei e falei assim, na hora que bateu o sininho, pim, pá, já caí. Eu nem vi que eu tomei uma burdoada, eu já caí. Eu vou levantar de novo para tomar outra burdoada? Qual que é a lógica por trás da Ucrânia manter na presidência um presidente que cogita sacrificar o próprio povo, porque não há... Olha, isso é uma covardia, e é isso que a imprensa tinha que estar falando. Se não há nenhuma possibilidade de sucesso em uma investida, você está sacrificando o seu povo naquela investida para ganhar apoio do resto do mundo e falar que a Rússia é do mal. E é isso que está acontecendo. Eu vou chegar nesse momento, no meio do oceano, e vou incentivar as pessoas a pularem do navio e nadarem até algum lugar firme. Né? Se não tem expectativa que essas pessoas cheguem vivas, eu estou sacrificando essas pessoas. Não há expectativa, nem que toda a população da Ucrânia junta tente lutar contra a Rússia, não há expectativa da Ucrânia vencer os russos. Se não há expectativa, o que está acontecendo nesse momento? É um presidente tentando criar um clamor popular através do sacrifício do seu povo. Não é expectativa de vitória. Se existe um presidente tentando criar um clamor popular através do sacrifício do próprio povo, o que a imprensa tem que denunciar é isso. O que está por trás da intenção de um presidente que sabe que não há possibilidades de vitória, mas mesmo assim ele insiste numa guerra impossível, numa guerra contra um país com tecnologia nuclear, numa guerra contra, não sei se hoje é o segundo ou terceiro maior poderio militar do mundo.
A Ucrânia que deve ter a capacidade militar do Brasil tentar bater de frente com a Rússia. Não há expectativa de vitória. E é isso que a imprensa tinha que estar falando. Olha, se não teve o apoio da OTAN e não teve uma rendição imediata desse presidente, ele continua propondo a continuação do conflito, ele está sacrificando o próprio povo. Isso é genocídio. Quando você coloca o seu povo para morrer numa guerra impossível. Isso é genocídio. Mas, enfim, a imprensa prefere falar que o Putin invadiu e contar sobre a invasão do Putin, e falar mal do Putin, e falar mal do comunismo. É essa imprensa que, infelizmente, está sacrificando os ucranianos. Exatamente, os ucranianos são vítimas da imprensa também. Cleiton está dizendo, por que a mídia não mostra o que acontece com o povo do Afeganistão depois que os Estados Unidos saíram? Eu acho que é a mesma resposta, é uma mídia comprometida com o imperialismo. O Birajara Mota, a resposta do Léo foi convincente, bacana. E Sálvio dizendo assim, ó, helicópteros sobrevoam zonas habitadas, atirando, escolas fechadas, crianças mortas, soldados metralhando, uma família foi fuzilada com 80 tiros, comemora-se um tiro na cabecinha, essa guerra tem que parar, paz, valuar, né? Ele está falando da guerra que acontece aqui no Brasil, é a guerra contra o tráfico, né? Também é uma guerra que mata todos os dias, e essa guerra de fato tem que parar. A guerra brasileira... E é uma guerra comemorada, inclusive com o governador passeando de helicóptero, segurando metralhador e o povo aplaudindo isso. Exatamente. Olha a diferença, né? Léo, eu quero fazer um convite para o pessoal, vai ter uma live extra aqui essa semana, hoje, nessa semana ainda, 5h30, daqui a 30 minutos, com o Rui Costa Pimenta, porque ele defende a seguinte postulação, todas as pessoas de esquerda têm o dever de apoiar a iniciativa do Vladimir Putin. É uma tese polêmica, mas vamos ouvir os argumentos dele hoje às 5h30. Passo para você então, Léo, para fazer um encerramento. Programa, 5 mil pessoas ao vivo, a audiência está crescendo. Queria pedir para que todos sejam membros, assinantes. Quem puder apoiar, pix@brasil247.com.br. Manda um pix aí, porque a gente está precisando fortalecer cada vez mais o nosso jornalismo. Léo, passo para você fechar o Léo ao Quadrado de hoje. Eu queria agradecer o carinho das pessoas e queria agradecer a audiência e queria deixar uma dica que jamais considerem uma ordem, porque eu não tenho o poder de ordenar ninguém. Jamais se posicionem a favor da guerra. Sempre quando vocês que, por serem parte dessa bolha, são formadores de opinião também, sempre quando vocês forem falar sobre uma guerra, expliquem os motivos para aquele acontecimento. E tenham a hombridade de entregar os dois lados da história para que quem está ouvindo consiga tirar as próprias conclusões, porque ainda que seja uma guerra contra uma outra guerra, ou uma guerra pela paz, ou um movimento no sentido de salvar pessoas, é uma guerra. E um pronunciamento em favor de qualquer guerra pode nos fazer bolsonaristas. Então, nesse momento, a gente luta pela paz, mas já que a paz é impossível, porque eles não deixam a paz acontecer, é muito importante que a gente saiba explicar o porquê dos movimentos da Rússia, mas sem nunca bater palmas para um movimento de decisão em favor de uma guerra, porque isso é uma coisa que não é compatível com a esquerda, não é compatível com o progressismo. Explicar o motivo do Putin ter tomado essa decisão, tudo bem. Agora, considerar um Putin um semideus e um cara digno de todo louvor por ter tomado essa decisão é um simples fato de querer estar do lado de quem está contra os Estados Unidos, mesmo que isso seja em favor aí de uma guerra que está matando ucranianos. E o mais importante que o povo precisa, nesse momento, saber falar é sobre o presidente da Ucrânia tentando sacrificar o próprio público para ganhar clamor internacional através do sangue ucraniano derramado. Isso é uma guerra terminada. Qualquer resistência nesse momento é uma resistência ridícula. É a mesma coisa do Hitler depois de terminada a guerra, que alguns soldados ainda tentavam, em movimentos isolados, manter o nazismo dentro da Inglaterra. Acabou Danilo Gentili ucraniano, já deu. O de noite já se foi, já é de manhã, rapa fora. Né? É hora de responsabilidade agora das Forças Armadas ucranianas de colocarem esse cara para longe, reintegrarem ele às artes cênicas e o país voltar a ter um destino, né, junto aí do resto do mundo, sem necessariamente excluir a Rússia e se tornar uma base militar contra a Rússia, como que é a OTAN. Muito obrigado. Exatamente. E até mais. Obrigado, Léo. Obrigado a Raik Veig, que nos apoiou. Obrigado aqui ao Fabrício. Vocês viram o chilique do Jorge Pontual da Globo contra o historiador? Pois é, estava trabalhando
o imperialismo, trabalha para as guerras, então, né? E nacionalista de esquerda está dizendo: Stop e Atush são nossos guerreiros da comunicação. Vamos ajudar se inscrevendo no canal, nos tornando membros, amigos. Merecem. Valeu, obrigado. Aqui é um nacionalista. Léo, muito obrigado. E ao pessoal, daqui a pouquinho estou de volta com o Rui para falar sobre essa tese dele. Valeu, gente. Obrigado, Léo. Obrigado a todos.